quem serviremos? Tudo começa na mente e no coração. A maneira que pensamos determina o tipo de vida que levamos. Como tratamos os outros. O que valorizamos. Nossos sonhos, nossos planos, tudo. Paulo está falando aqui sobre as nossas mentes, os nossos corações, que devem ser renovadas e eventualmente transformadas. Jesus afirma em Mateus 15, versículo 18 a 20, as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Então, Paulo nos fala aqui em Romanos 12 da transformação da nossa mente, dos nossos corações, para que possamos, então, caminhar com nosso Deus. Escrevendo à igreja em Filipos, Paulo diz em Filipenses 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, este estamos falando de um compromisso que nos leva a pensar de uma maneira radicalmente diferente. A palavra de Deus, diz Hebreus 4, versículo 12, nos julgará a cada um de acordo com os pensamentos e as intenções do coração. Tudo isso leva, Paulo nos diz, a uma transformação. Transformação quer dizer uma mudança completa de uma coisa em outra, completamente diferente. O exemplo que todos conhecemos, tão comum, é a transformação de uma lagarta em borboleta. A meta de Deus é que este processo de serviço radical, oferecendo nossas vidas como sacrifícios vivos e santos, nos leva a uma mudança total da maneira em que pensamos e atuamos. Ou seja, há uma transformação total de vida. Nosso velho homem deixa de existir. O novo homem nasce e vive diante de Deus. Muitas passagens bíblicas descrevem esta mesma transformação, usando as mesmas palavras ou outras palavras com o mesmo significado. Por exemplo, em Gálatas 3, versículo 27, Paulo escreve que nos revestimos de Cristo quando nos batizamos em Cristo. Ele diz em 2 Coríntios 5, versículo 17, que somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram, já vieram coisas novas. O plano, o sonho de Deus é uma mudança completa, total e radical para cada um de nós. Deus nos ama, cada um, onde estamos. Mas Ele nos ama demais para deixarmos onde estamos. Ele nos quer levar a uma transformação completa, total. Nas palavras de Pedro, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, mas sejam santos em tudo que fizerem. 1 Pedro 1, 13 a 16. Em Efésios 4, versículos 20 ao 24, se tiver a sua Bíblia, leiam comigo. 20 ao 24, Paulo diz, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Transformação total é o que o nosso Deus quer para as nossas vidas. Todos nós fazemos, às vezes perguntamos, às vezes oramos, às vezes suplicamos: até quando, Senhor? Até quando tudo isso vai permanecer? Quando vai passar o que estamos e terminar o que estamos passando neste momento? Na hora da prova e tribulação, podemos começar a duvidar do nosso Deus e de sua presença em nossas vidas. Até quando? Como é que o Senhor pode deixar que tudo isso continue? Mas não é verdade. Não devemos duvidar do nosso Deus. Ele mesmo tem afirmado: nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Podemos sentir que absolutamente não há nada de positivo que pode sair da nossa experiência. Mas, mais uma vez, não é verdade. O próprio Deus já nos garante em Romanos 8, 28, que Ele está presente e Ele está agindo em favor daqueles que o amam, que o buscam. Jesus foi na cruz e Ele foi na cruz sem titubear. Ele foi na cruz sem titubear por nós. Será que nos abandonará agora? Não, de jeito nenhum. Ele mesmo afirma: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Há um ditado nos Estados Unidos que diz: o jogo só termina depois do apito final. Então, nós temos que esperar. O nosso Senhor está presente. O nosso Senhor está agindo. Ele está trabalhando. Ele vai produzir algo bom de tudo isso que passamos às vezes na vida. Só certas coisas, a verdade é, certas coisas só vamos entender quando olharmos para trás com a explicação do nosso Criador do ponto de vista da eternidade. Alguém afirmou: se nosso Deus fosse pequeno o suficiente para ser compreendido, Ele não seria grande o suficiente para ser louvado. O fato de ser o nosso Deus infinito, sem limites, quer dizer que nós, seres finitos, jamais conseguiremos entender todos os seus pensamentos. Por isso, muitas vezes, as coisas que o Criador pensa ou faz são um mistério completo para nós. Não são só um mistério. Às vezes, para nós, parecem até uma loucura. Paulo escreve em 1 Coríntios 1, versículo 18, a mensagem da cruz, que fala da nossa própria salvação eterna, é loucura para os que estão perecendo. Mas, para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O nosso Deus, às vezes, é o Deus que se esconde. Pelo menos é a nossa impressão, não é? Podemos ver, por exemplo, no caso da história de José no Egito. José passou 13 anos, mínimo, como prisioneiro, como escravo, na prisão, no Egito, longe da família. Será que Deus estava simplesmente ausente na vida de José durante os seus 13 anos, como escravo e como prisioneiro no Egito? Quantas vezes José deve ter implorado a Deus para socorro
desde o primeiro momento que seus irmãos o jogaram na cisterna? Será que passou um só dia em que José não orou a Deus, suplicando-lhe que fizesse algo para ajudá-lo? Na história de José, as coisas iam de mal para pior durante muito tempo. Cada vez que José tomou um passo para frente, logo ele tomou 2 para trás. As Escrituras dizem que Deus não só estava presente, mas estava com José, preparando-o e abençoando-o. Em Gênesis 39, versículos 2 e 21, diz: o Senhor estava com José. Estava com José. Talvez ele não sentia, ele não percebia como, mas o Senhor estava com José, preparando as coisas. Durante todo este tempo, José ficou fiel e firme na sua fé em Jeová, mesmo sem saber por que tudo estava acontecendo a ele. No fim, a Bíblia diz, ele entendeu que durante todo este tempo o Senhor estava preparando o caminho para salvar não só José, mas também toda a sua família. 75 pessoas. Certamente, em nossas vidas também, Deus às vezes faz coisas de sua maneira e em seu tempo e de forma misteriosa. Mas como José, devemos seguir confiando. O nosso Deus sempre tem um plano. Deus disse não às orações de José durante 13 anos. Ou talvez melhor dizer, ele estava dizendo ainda não. Não estava dizendo não, estava dizendo ainda não. Depois, ele respondeu às orações de José de uma forma que o próprio José jamais poderia ter imaginado. José foi apontado governador do grande país do Egito. Só o faraó tinha mais poder que José. Segundo em comando ao próprio faraó. Que coisa incrível. Que tipo de súplica você imagina que José deve ter feito durante muitas vezes, durante todos os anos que ele estava esperando para que Deus agisse na sua vida, respondesse às suas orações? Será que ele não, por exemplo, orou alguma vez, Senhor, salva-me? Ou será que ele não orou, Senhor, me leva de volta para minha terra e minha família? Ou, Senhor, se não vai me levar de volta, então, pelo menos diminua a dor que sinto pela falta da minha família. Ou talvez ele simplesmente orou em certos momentos, Senhor, faça algo. Faça algo. Não me deixe aqui sem a sua presença e sem a sua ajuda.